cada rapto tem suas ambições. Uns são raptados para serem roubados dinheiro, outros são raptados para serem extraídos órgãos. Qual é a sua base sólida de análise dos factos a respeito desse aspecto que compromete aquela que é a segurança do Estado moçambicano? Pronto, é muito bom que se nomeiem pessoas para estes assuntos, porque isso demonstra preocupação e demonstra sensibilidade. Tem-se visto que há uma sensibilidade, há uma preocupação, daí que se nomeou alguém, mas resta-me saber se vai ter efetividade em neutralizar essa questão dos raptos que muito tem preocupado aos cidadãos moçambicanos. O tempo dirá, não sabemos, o tempo dirá, e também a competência da pessoa, porque provavelmente foi avaliada, provavelmente foi analisada, provavelmente sentou-se e já se começou a pensar em como erradiar essa questão dos raptos. Agora, o tempo é mesmo o tempo que dirá. Nós estamos a falar de uma solução que vai acontecer amanhã, imediatamente, num passe de mágica, acabou-se com os raptos. Não sabemos. Mas, muito provavelmente, o tempo dirá, e isso de certeza que vai se resolver. É esta fé que todos nós moçambicanos temos, que essas coisas se resolvam e as coisas voltem à normalidade no nosso país. Muito obrigado, Justero Alfredo. A lhe pegar de surpresa a matéria que acabamos aqui de comentar, afinal de contas, foi uma ligação rebitinha. Tínhamos que estar na presidência para mostrarmos aquela que é investidura desses oficiais generais. Mas, como disse, homem preparado vale por dois. Esteve preparado para comentar este tema que pegou-lhe aqui de surpresa. Mas o nosso tema de hoje é: ontem celebrou-se há 138 anos da capital de Moçambique, Dia da cidade de Moçambique. Dia este que foi feriado, foi marcado com muitas lojas fechadas, sobretudo na cidade capital de Moçambique. Um movimento muito tímido e, acima de tudo, as pessoas, sobretudo os funcionários de Maputo, não estavam a trabalhar. Ontem dissemos que Maputo tem duas províncias, Maputo província e Maputo cidade. Sobretudo, ontem era dia de Maputo cidade. Quem trabalha em Maputo cidade, algumas instituições estavam sim de feriado, era dia assim de tolerância, era dia de ficar em casa com a família, celebrar os 138 anos da cidade de Maputo. Maputo esse que outrora era Lourenço Marques. Deixamos aqui ontem claro que Lourenço Marques foi homenagem ao comerciante e navegador português. Foi dado este nome, Lourenço Marques, de homenagem. Após a independência, em 1975, mudou-se de nome para Maputo. MPT, como costumam chamar os jovens da minha sociedade. Pedimos hoje o Justero Alfredo para comentar a respeito deste tema. Mas antes, deixa-me aqui agradecer a si que se encontra ligado através do nosso Facebook, Página Alternativa. Tua TV, muito obrigado. A si que se encontra ligado através de casa, Canimambo, por nos acompanhar. Obrigado pela companhia. Este programa é moderado por mim, Neldito Vilanculos, mas somos todos que fazemos parte. Aqui na Tua TV é uma estrutura muito grande, mas muito grande mesmo. Desde já agradeço os meninos. É composto por uma equipe jovem. Tua TV é composta por uma equipe jovem, praticamente o Real Madrid da atualidade. Mas agradeço a esses meninos ter feito esse trabalho com muito amor, carinho, comprometimento. Alguns acabam não indo para casa, né? Aquilo de fazer turnos, colaboradores sabem o que é isso. Há quem fica aqui dormir, mas a preparar o Diário do Povo, a preparar aquela que é a programação da Tua TV. Os nomes são muitos, eles são muitos, mas desde já muito obrigado, Cleiton, Paulo. Eu citei Cleiton duas vezes. Sim, são dois Cleitons. Cleiton, tem Paulo neste momento que estão juntos comigo a fazer este programa. Mas e outros? Assim que se encontra ligado através do Facebook, por favor, compartilhe o nosso link, compartilhe a transmissão. Temos muita informação para compartilhar consigo, não menos importante. Justero Alfredo. Mas não, antes vamos às palavras do edil da cidade de Maputo, Razak Manique, para ouvirmos o que é que ele diz a respeito do seu município. Porque é importante às vezes ouvir o dono da matéria para depois comentar, depois do dono, para nós chama-se cruzar fontes. Na linguagem jornalística chama-se cruzar fontes. Vamos a pronunciamentos de Razak Manique, edil da cidade de Maputo, a respeito da celebração de 138 anos e voltaremos aqui a comentar. Matéria 1.
Durante a celebração dos 138 anos da elevação de Maputo à categoria de cidade, Razak Manique dirigiu-se à população e destacou o compromisso do município em trabalhar para resolver os desafios enfrentados pelos cidadãos moçambicanos. Celebramos hoje, com júbilo, os 138 anos da elevação de Maputo à categoria de cidade. Um marco histórico que nos convida a honrar o passado, celebrar o presente e projetar o futuro. Hoje, reafirmamos esse compromisso, conscientes de que governar é servir, é escutar e agir com transparência, ética e sentido de responsabilidade pública. Boa governação, para nós, significa decisões baseadas em evidências, prestação de contas e participação cidadã. Cidadania ativa significa munícipes informados, participativos e protagonistas do desenvolvimento local. Este ideal tem vindo a transformar-se em ações concretas, com resultados tangíveis que refletem uma liderança próxima do cidadão e um modelo de gestão pública baseado na integridade e na eficiência. O edil acrescentou que a autarquia abdicou de 275 posições, abrindo espaço para o rejuvenescimento e valorização do quadro municipal. Promovemos 14 palestras de ética e deontologia profissional, consolidando uma cultura institucional de integridade e combate à corrupção. Foram instaurados 183 processos disciplinares e tomadas medidas firmes contra a prevaricação, afirmando que no município de Maputo ninguém está acima da lei. 275 funcionários desligados e novas contratações, abrindo espaço para meritocracia e rejuvenescimento do quadro municipal. No mesmo contexto, Manique salientou que foram implementadas medidas para reforçar a segurança nos mercados e melhorar o sistema de drenagem da cidade. Infraestruturas, saneamento e drenagem. A nossa cidade está a mudar o seu rosto urbano. Foram reabilitadas e pavimentadas mais de 20 vias, entre elas a Rua Mariam Makeba, Avenida 24 de Julho e a Rua da Subida de Chamsaba, reforçando a ligação entre bairros e melhorando a mobilidade. Concluímos obras estruturantes de drenagem de águas pluviais em Minguene, Hulene, Mavalane, Maguanino, mitigando os impactos das chuvas. Implementamos a iluminação pública em mercados e praças, reforçando a segurança e o ambiente de negócios. O evento decorreu na capital do país e contou com a presença de diversas entidades nacionais. Muito bom. Ficaram aqui, aquelas são palavras do edil da cidade de Maputo, Razak Manique. De lembrar que estamos no estúdio com Justério Alfredo para analisarmos aqueles são 138 anos da cidade de Maputo, elevada como cidade, né? Para começar, Justério Alfredo, quais são os desafios que vês para a cidade de Moçambique? Bem, para a cidade de Maputo, na verdade, temos vários desafios, nomeadamente a mobilidade urbana. Nós temos vivido um contexto demográfico, na verdade, aqui em Maputo, por vários anos, que temos tido um êxodo rural massivo para a cidade de Maputo. Porque as pessoas vêm cá para Maputo com a promessa de um Eldorado aqui em Maputo. É uma promessa falsa, de que tudo vai correr bem se vierem para Maputo, porque aqui na capital é a terra das oportunidades. Da mesma forma que muita gente aqui da capital tem feito esse mesmo êxodo para fora do país, tanto para a África do Sul como para Portugal e outros sítios. Porque as pessoas acreditam que a solução é sair do lugar que estão para o outro. Mas eu vou falar concretamente de Maputo, que é um problema local. Muita gente tem saído da zona norte, da zona centro e até de outros quadrantes aqui mesmo do sul para a cidade de Maputo. E esta cidade acaba por ficar sobrecarregada. E esta sobrecarga da cidade, como é que se reflete? Se reflete na mobilidade urbana, por exemplo. Temos um engarrafamento excessivo. Reflete-se no aumento da criminalidade, porque havendo muita gente sem uma ocupação concreta,
acaba havendo um recrudescimento de criminalidade. Muita gente começa a roubar, muita gente começa a assaltar. É perigoso andar pelos mercados, a pessoa está no chapa ou está no carro. É perigoso a pessoa estar com o celular na mão. As mulheres também é perigoso andarem com as suas perucas, com os seus cabelos. Então, há este problema de sobrecarga na cidade de Maputo. Então, dentre os desafios é a questão da mobilidade urbana, falo também da segurança e falo de algo também que já estou a antecipar, algo que vamos falar, que é do saneamento urbano da própria cidade de Maputo. Temos vários problemas de saneamento e de salubridade. Então, o nosso governo municipal tem aí ainda muito trabalho. Temos 138 anos como cidade, é muito bonito, mas mais do que um feriado, ser um feriado de descanso, é necessário que seja um feriado de comemorações. E não temos tido muitos motivos para comemoração aqui na cidade de Maputo em termos de conforto. É um desafio, não é culpa do governo, se calhar, não é culpa das pessoas. Todos nós temos que arregaçar as mangas, parar de procurar culpados e entendermos que o civismo começa em cada um dos cidadãos aqui da cidade de Maputo, começa em cada um de nós. Sou eu que tenho que ser o primeiro a olhar para a rua e não deitar o lixo para a rua porque sei que há contentores. Pese embora hajam pouquíssimos contentores, é uma grande verdade. Sou eu que tenho que ser o primeiro a entender que não devo urinar nas árvores. Tenho que procurar um urinol público ou um lugar próprio para esse tipo de situações, pese embora haja poucos sanitários públicos também. Então, há aí um grande desafio e há aí muito trabalho. Então, é como dizia outro, é desafiante, mas é encorajador. Mas é de facto muito trabalho, há muita coisa que tem que se fazer e auguramos um futuro bom desde que haja muito trabalho. Está condicionado a muito trabalho, está condicionado a patriotismo, está condicionado a gostarmos de facto desta cidade. Muito obrigado, Justério Alfredo, a dizer que a cidade de Maputo tem se percebido sobrecarga, sobretudo a cidadãos que se encontram na zona norte, zona centro, querem todo ir à capital. Isso é evidente. Geralmente a capital é visto como um setor em que cria mais oportunidades de negócio, seja empregabilidade, seja de sobrevivência. Um tema que eu acabo não concordando muito, mas minha opinião deixarei ficar aqui convosco um dia. Todo Moçambique, todo mundo tem várias oportunidades. A quem está assim, sair de Maputo, tem grandes oportunidades nas províncias, é preciso, afinal de contas, expandir. Diante das suas palavras, o edil da cidade de Maputo, Razak Manique, disse que já construímos 20 ruas, dentre as quais mencionou também 24 de julho. 24 de julho, que é uma das principais avenidas da cidade de Maputo. Quando diz 20, construímos. Quero acreditar que o edil da cidade de Maputo está a ver avanços. Diante do seu olhar, Justério Alfredo, considerando também tudo quanto falou sobre carga, assaltos, telemóveis, mas também acabou dizendo que a cidade boa é responsabilidade de cada um. A respeito de avanços, qual é a sua analogia a respeito da cidade de Maputo? Bem, se há avanços, não são assim tão visíveis. O expectável era que a cidade crescesse para outros pontos, para os pontos periféricos, mas a cidade ainda tem sido recorrentemente o mesmo sítio. Bairro Central, Malhangalene, Baixa da Cidade, por aí fora. Ainda são os mesmos polos, a cidade ainda é o mesmo sítio. Então, ainda não está a haver este crescimento. Nós, como município de Maputo, vamos pelo menos até Zimpeto, vamos pelo menos até o Xiango. Por que a cidade não se expande até esses sítios? Então, há aí este desafio de expandir a cidade, continuar a descentralizar. Começou-se sim a descentralizar algumas coisas, mas há que se continuar e há que se fazer isso com mais força para que a cidade também exploda para outros lados. Porque falo da sobrecarga, sim, por causa do êxodo, é verdade. Muita gente está aqui em Maputo, mas também a cidade continua concentrada no mesmo sítio. Então, é necessário que a cidade aumente. É um desafio que pode levar anos, pode levar vários anos, mas é algo que tem que ser feito. Esta cidade tem que crescer. Porque se formos a comparar com as restantes capitais, dentro do espaço da SADC, e não estou a falar dos países mais ricos, não estou a falar da África do Sul, por aí fora, estou a falar de outros países. Nós somos dos países com a capital mais pequena. Então, nós precisamos mesmo de crescer como cidade. A cidade tem que se expandir. Então, há este desafio e há este TPC para o próprio Conselho Municipal e para quem tutela as obras a nível da cidade de Maputo e a nível nacional. Muito bom, muito bom. Justério Alfredo a dizer que é necessário descentralizar, é necessário expandir a cidade. A dizer que a cidade está a ficar monótona, está a ficar no mesmo sítio. Vamos voltar àquela situação de
edifícios em cima de edifícios. Estão a ser feitos pequenos prédios, sobretudo na cidade de Maputo. É lamentável quando passas em algumas avenidas, consegues ver um prédio a ser construído lá. Isso é triste, são jovens que fazem isso. Quer dizer, em vez de procurar expandir mais, comprar um terreno, um bocadinho, expandir aquela que é a cidade, está-se a fazer um prédio. E isto compromete também aquela que é a segurança pública, aquilo é atentado à própria vida. Até para o próprio estabelecimento. Se fosse atentado à sua própria vida, vale a pena. Percebe-se que ali naquele edifício são muitos, o prédio não está capacitado a levar mais um outro edifício lá em cima, mais uma outra casa lá em cima. Isso fica realmente complicado. Uma questão não muito mais importante, mas que acabou frisando diante dos seus argumentos, que a cidade de Maputo tem problemas de saneamento. Saneamento é uma questão muito abrangente. Saneamento lida também com a água potável, sistema de esgoto, o próprio lixo na cidade. Lida também com a situação de reparação em si. Qual a avaliação que faz a respeito de saneamento, sobretudo sobre água potável na cidade de Maputo? Pronto, eu vou falar não só de água potável, vou falar em várias vertentes, porque o saneamento é um grande problema na cidade de Maputo. E não deixa de ser engraçado, quando nos sítios mais mal cheirosos dentro da cidade de Maputo, estou a falar dentro mesmo, na grande cidade, em pleno bairro central, é ao lado do Conselho Municipal, tem lá uma lixeira, está o Conselho Municipal, está o Tribunal Administrativo, está o IPAS, está o Mercado do Povo, está tudo ali perto, e tem um contentor, e tem um sítio que insistentemente cheira mal. Está muito perto, e está muito evidente, é algo que tem que se olhar. Então, temos grandes problemas de saneamento. Já vi, não uma nem duas, mas várias vezes, em plena Karl Marx, ratos enormes, ratos muito grandes. Então, temos este problema. Já vi também em vários prédios esgotos abertos a jorarem águas negras. Então, este é um problema real, mesmo na própria Baixa da cidade. Na Baixa da cidade, basta ver uma simples chuva. Aquilo que fica tudo inundado. As pessoas podem até pensar que é chuva, mas não é chuva, são águas negras. É o próprio sistema de esgotos que não consegue suportar aquela carga de água. Então, nós temos estes problemas. Agora, quanto à água potável, eu acho que é de conhecimento comum que praticamente não se pode beber água da torneira aqui na cidade. Praticamente não se pode beber água da torneira aqui na cidade. O que é muito complicado. Nós temos vários rios que alimentam a própria província de Maputo. Temos rios a desaguar aqui na província de Maputo. No entanto, continuamos a consumir água poluída nas próprias torneiras. É de senso comum, toda a gente sabe. Então, este é um grande desafio e é algo que tem que se olhar com atenção, porque é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Os próprios odores que apanhamos na rua, o próprio lixo que acabamos por ver na rua, insistentemente. E acredito que se esteja a fazer alguma coisa, mas não é o suficiente e tem que se procurar fazer o suficiente e resolver esses problemas. Muito bom. Ficam aqui as palavras do Justério Alfredo, aquele que é analista, comentador, que é também ativista social, a dizer que saneamento, na sua vasticidade, é uma lástima na cidade de Maputo. Mas quero acreditar que está a melhorar. Eu passei de algumas vias, vi a construção lá, vi tubagem a ser aplicada em algumas vias. Mas, de facto, o saneamento não está nada favorável na cidade de Maputo. Outra questão não muito que queremos aqui deixar ou ouvir da parte do nosso comentador de hoje é a respeito de transporte. Permitam-me comentar sobre o projeto FAMBA. O projeto FAMBA é aquele projeto em que permitia acesso a pagamento de bilhete devido a cartão móvel. Recarregou-se aí, tudo mais. Não sei como é que terminou. Outro projeto também, havia um sonho ambicioso de metrô que ligasse a Matola e cidade de Maputo. Também não sei como terminou, mas como jornalista podemos ir a procurar saber um bocadinho sobre isso da parte de edilidade. Bom, não sabemos se foram boatos ou foram projetos, mas projeto FAMBA presenciamos sim. E haviam cartões, até alguns têm cartões do projeto FAMBA. Sem querer, não comenta muito sobre o projeto FAMBA, calhar não está muito apaziguado ou a par disso. A respeito de transporte na cidade de Maputo, qual é a sua observação? A respeito de transporte, em vários quadrantes a situação não está boa. Mas em vários quadrantes. Não falo só do utente do transporte público, mas também do automobilista. Temos vários problemas de mobilidade, começando pelas estradas.
às vias de acesso é um problema muito grande, é um grande desafio. Tem-se feito reabilitações, mas volta meia volta, 1, 2 chuvas bastam para aquilo se destruir, os buracos voltarem às estradas. E temos a questão de transporte. Um dos problemas é claro que é a sobrelotação da cidade. É uma grande verdade. Daí haver chapas muito cheias ou parecer que existem poucas chapas. Mas é uma questão que tem que se regular. Tem que estar à atenção da própria FEMATRO e ver como é que se resolve essa questão de transporte. Falava outra vez, já tive num outro debate neste canal por acaso, e falava de uma questão de civismo, de alguns chapeiros que param ao meio da estrada para carregar pessoas. Param ao meio da estrada, às vezes para chamar, ficam 2, 3, 4 minutos, causam engarrafamento. E às vezes até a polícia está ali perto. Então é necessário que haja uma fiscalização rigorosa dessa questão, para que as vias possam ser desobstruídas, porque há um grande problema com acesso ao transporte. O automobilista sofre com engarrafamento, sofre com o preço dos combustíveis, que é um outro problema, não é um debate que é para aqui chamado, mas é algo que existe, que é real e que é visível. Sofre com o valor das portagens, que é algo que foi revisto, mas mesmo com essa revisão continua a ser penoso para o bolso das pessoas. Então, é um grande desafio a questão da mobilidade aqui na cidade de Maputo. É um desafio muito grande. Os órgãos que tutelam têm este TPC, até porque ainda há muito tempo para se trabalhar, mas tem este TPC para resolver este problema das pessoas aqui da cidade de Maputo e, sobretudo, para o cidadão nacional. Muito obrigado, Justero Alfredo. Vamos já pedir considerações finais. Bem, em suma, é isso. A nossa cidade está a crescer em idade, está a crescer também em alguns aspectos, mas é necessário que se trabalhe mais. Há ainda muito trabalho pela frente. Quanto à questão da nomeação dos generais, vamos esperar pela efetividade. No fim do dia, é o que todos os cidadãos querem aqui neste país, simpatizantes do governo do dia ou não. Nós queremos melhorias na vida do cidadão moçambicano. Então esperamos que essas melhorias de facto aconteçam e venham ao menor espaço de tempo. Seria muito bom para os moçambicanos. E, para fechar, muito obrigado, Tua TV, muito obrigado, Diário do Povo, muito obrigado, Neldito, por esta oportunidade. É sempre um prazer colaborar neste programa. Muito obrigado. Assim foram as palavras do nosso convidado, assim que é, que responde pelo nome Justero Alfredo, que é comentador, analista e, acima de tudo, ativista social. Porque vimos a situação de empossamento dos oficiais generais. Vamos entrar também para um tema que lida com criminalidade. Mas o que acontece? Ladrão deu-se mal dessa vez. Ladrão deu-se mal diante das suas incursões noturnas. Ladrão estava a ser filmado. Caiu de uma forma grave. Vamos à matéria e voltamos a debate. Assim que se encontra ligado através do nosso Facebook, Canimam, compartilha a nossa transmissão com seus amigos, vizinhos, colegas. Assim que se encontra através de casa, obrigado, prepara seu crédito. Vamos abrir as linhas a respeito de muitos temas que estamos a trazer aqui naquela que é a segunda edição do Diário do Povo. Tem muito debate, tem muito a informar, tem muito a comentar, temos muito a falar, temos muito